Olá e bem-vindos à nossa análise de hoje. Temos em mãos um material, olha, que sempre provoca bastante, né? Um trecho de Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. Hoje a gente vai focar no capítulo 8, do C.S. Lewis. Para quem talvez não conheça, a premissa é genial e, assim, um pouco perturbadora. A gente acompanha as cartas de um demônio mais velho, o Fitafuso, ensinando o sobrinho aprendiz Vermebil, ensinando as melhores táticas, né, para tentar e corromper a alma de um humano, que eles chamam de forma bem cínica de o paciente. Nossa tarefa aqui é fazer uma exploração mais a fundo das ideias centrais que o Lewis traz nesse capítulo. Vamos focar num conceito bem intrigante que ele chama de lei da ondulação. O que é isso e quais as implicações dentro dessa visão toda invertida e satírica da obra? Exato. É uma obra, assim, clássica de apologética cristã, mas com uma abordagem totalmente diferente do comum, né? Ao pegar o ponto de vista dos demônios, o Lewis consegue explorar a natureza humana, a fé, a tentação e até a visão cristã sobre Deus, que eles chamam o tempo todo de o inimigo, de um jeito muito original. E o capítulo 8, especificamente, mergulha nessas flutuações, sabe? Nessas mudanças de intensidade na vida humana, principalmente na vida espiritual. É um capítulo sobre altos e baixos mesmo. E tudo começa com uma bronca, né? O Fitafuso tá bem irritado com o Vermibili. O sobrinho parece que tá comemorando antes da hora, achando que a fase religiosa do paciente já era, só porque ele está menos fervoroso. Aí Fitafuso pergunta quase indignado: "Você nunca ouviu falar da lei da ondulação?" Ok, lei da ondulação. Soa quase científico vindo de um demônio. O que ele quer dizer com isso, afinal? É uma das metáforas-chave do capítulo, sem dúvida. Fitavuso explica que os humanos têm essa natureza dupla. Ele usa uma imagem forte: anfíbios, metade animais, metade espíritos. Como espíritos, eles buscam o eterno, o imutável, aquilo que está fora do tempo. Mas, como animais, eles vivem no tempo. E viver no tempo significa estar sujeito à mudança constante, ao fluxo. Ah, como as marés ou o dia e a noite. Faz sentido. Perfeito. Essa condição de viver no tempo, mas sendo também espírito, gera o que ele chama de ondulação. Pensa nas ondas do mar mesmo, tem picos e vales. Ele diz que isso acontece em tudo na vida humana. O interesse no trabalho oscila, a afeição pelos amigos também tem altos e baixos, até os apetites físicos variam, né? E, crucial para a estratégia deles, a vida espiritual também segue esse padrão. Tem períodos de fervor, de clareza, de sentimento intenso. E esses são seguidos por períodos de, como ele descreve, aridez e embotamento. Essa imagem do metade animal, metade espírito captura bem uma tensão que acho a gente até reconhece na gente mesmo, né? Essa inconstância que parece fazer parte. E o Fitafuso está dizendo, então, que essa fase de baixa, de menos entusiasmo, é normal. Não é tipo uma vitória do Vermibelli logo de cara. Exatamente esse o ponto. É a primeira lição crucial que o Fitafuso quer dar para o sobrinho. Reconhecer que esses vales são, a princípio, um fenômeno natural. Vem da própria condição humana de viver no tempo. Não é, por si só, uma falha moral do paciente ou um sucesso do tentador. O erro do Vermibelli foi achar que o vale era o fim da linha para a fé do paciente. Para o Fitafuso, a chave não é causar o vale, ele vai acontecer de qualquer jeito, mas sim saber como explorar essa fase de baixa quando ela chegar. É estratégico. Entendi. Então não sacar essa lei natural é um erro de amador para um demônio tentador. Tem que entender o ritmo da coisa para poder atrapalhar melhor, digamos assim. Isso, Fitafuso alerta que não entender a ondulação é um erro básico. É como um general que não conhece o mapa, sabe? Ele diz que o mais perto que os humanos chegam da constância é, ironicamente, essa própria inconstância que vai e volta. Para os demônios, o vale da ondulação não é o fim do jogo, é uma oportunidade. Quase como um surfista esperando a onda certa. Só que eles esperam a maré baixa, né, o momento de vulnerabilidade, para tentar desviar o curso do paciente. Mas aí a coisa fica, sei lá, paradoxal, talvez, porque o Fitafuso revela algo que, do ponto de vista deles, é chocante, vai contra a intuição. Ele fala que o inimigo Deus, para eles, não só aceita esses vales,
como parece valorizar mais os vales do que os picos para realmente fortalecer a alma de alguém. Como assim? Como que a dificuldade, a secura, pode ser mais valiosa que o fervor, a alegria da descoberta espiritual? Isso, olha, vai contra muito do que a gente pensa normalmente. É um dos pontos mais profundos e provocativos do capítulo, com certeza. Para entender isso, Fitafuso primeiro compara os objetivos deles, dos demônios, e de Deus. Ele é brutalmente honesto sobre a motivação demoníaca. Ele diz: nós queremos gado que possa finalmente ser transformado em alimento. O objetivo é consumir, absorver a individualidade humana para dentro do egoísmo deles. A frase-chave é: nosso objetivo é absorver a disposição deles para fortalecer a nossa. É uma visão de predador mesmo. Gado, alimento. Nossa, uma imagem forte, desumanizadora mesmo. Ama que Deus quer encher o universo com inúmeras pequenas réplicas repugnantes de si mesmo. Mas a diferença fundamental está no como. Não é absorvendo, anulando a pessoa. Pelo contrário, é porque a vontade dessas criaturas entra em espontânea harmonia com a dele. Deus não quer gado, diz Fitafuso, ele quer servos que finalmente poderão tornar-se filhos. O objetivo divino, como Lewis apresenta aqui, não é consumir, mas fortalecer, desenvolver esses seres. Fortalecer. Mas mantendo a pessoa distinta, com sua individualidade. Isso parece ser o que mais irrita o Fitafuso. Irrita profundamente. A ideia de Deus desejar seres unidos a Ele e ainda assim distintos é algo que pro Fitafuso parece absurdo, ineficiente. Ele compara a natureza deles, que ele descreve como vazios, que precisam se preencher devorando os outros, com a de Deus, que ele vê como sendo repleto e transborda. São visões de mundo, ou melhor, de existência totalmente opostas, né? Um lado quer puxar tudo para dentro de si, o outro, na visão de Lewis, que é um universo de seres livres, diferentes, mas unidos a ele por escolha, por amor. Então essa diferença radical de objetivos, um quer devorar, o outro quer cultivar, vamos dizer assim, explica por que Deus agiria de forma diferente. Explica por que ele não usaria todo o seu poder para se impor de um jeito que não desse para resistir. Ele argumenta que essa natureza do objetivo de Deus o impede de usar certas armas. Ele diz, olha que interessante, o irresistível e o indisputável são duas armas que a própria natureza do seu desígnio o impede de usar. Se Deus se mostrasse o tempo todo de forma esmagadora, com poder absoluto, evidência que não dá para questionar, isso iria, nas palavras do Fitafuso, simplesmente neutralizar a vontade humana. Acabaria com a possibilidade de escolha de verdade. Porque não teria mais espaço para decidir livremente, né? Para responder por vontade própria. Seria tipo uma coação pelo poder. Exato. E como o objetivo que o Lewis apresenta é essa união voluntária, essa resposta livre de amor, de confiança, a coação seria contraproducente. Destruiria o próprio objetivo. Por isso Fitafuso usa aquela frase marcante e até meio desconcertante. Ele não pode violentá-los, pode apenas cortejá-los. É a visão de um Deus que se contém, que abre mão de usar todo o seu poder justamente para preservar o espaço da liberdade humana, para permitir uma resposta que seja realmente livre. E essa ideia de um Deus que corteja em vez de violentar, que se segura para permitir a liberdade, isso traz a gente de volta para os vales da ondulação, certo? Se ele não vai forçar a barra com demonstrações constantes de poder e consolo, o que acontece nesses tempos de secura? Fitafuso vai além. Ele sugere que Deus ativamente retira o suporte que a gente sente. Isso parece ainda mais duro. Qual seria o propósito disso na visão distorcida, mas talvez estrategicamente bem clara do Fitafuso? Sim. Fitafuso descreve isso como uma estratégia pensada do inimigo. Ele diz assim: cedo ou tarde, ele retira todo o seu apoio e incentivo, se não de fato, pelo menos da experiência consciente deles. Aquela sensação de proximidade, o consolo, a facilidade na oração, tudo isso pode diminuir ou até sumir por um tempo.
E o propósito disso, segundo a análise dele, é tipo pedagógico, fazer a criatura andar com as próprias pernas. Forçar a pessoa a depender de algo mais fundo do que o sentimento do momento, tipo da decisão. Exatamente, forçá-la a exercitar a fé e a obediência com base na vontade, na decisão consciente, mesmo quando não tem mais aquela recompensa emocional, sabe? Aquela atração sensível que talvez existisse no começo da jornada espiritual. É um momento de fazer as tarefas que há muito não oferecem nenhum atrativo, simplesmente porque se acredita que devem ser feitas por compromisso com Deus. Fitafuso chega a dizer que é justamente nesses períodos de tribulação e aridez que a pessoa começa a se transformar de verdade no tipo de ser que Deus quer criar. É quando a fé deixa de ser só um sentimento gostoso e vira uma decisão firme da vontade. Por isso, ele conclui, de novo, de forma paradoxal, que as preces oferecidas num estado de aridez são as que mais lhe agradam. Não é o fervor emocional que está sendo testado ou valorizado ali, mas a fidelidade da vontade, a decisão de ficar leal, mesmo sem sentir nada positivo. A analogia de aprender a andar que o Fitafuso usa é muito boa aqui, né? Ele diz que Deus não fica dando a mão o tempo todo. No começo, talvez sim, como um pai ensinando o filho, mas depois ele tira a mão para a criança aprender a se equilibrar sozinha, a desenvolver os próprios músculos, a própria confiança. E Fitafuso admite, quase com raiva, que Deus fica satisfeito até com os tombos, com os tropeços, desde que a vontade de continuar tentando, de levantar e andar seja genuína. Que contraste brutal com a tática deles, que Fitafuso descreve como arrastar continuamente nossos pacientes, tentando minar a vontade, criar dependência, fraqueza. O contraste é gritante, revela essa oposição fundamental na lógica do livro. Os demônios veem o humano como alimento, então buscam enfraquecer, minar a vontade, deixar a presa mais fácil de consumir. Já Deus, na visão que o Lewis expressa pelo Fitafuso, busca fortalecer, desenvolver a autonomia moral e espiritual. Ele usa até as dificuldades, os baixos da ondulação, como ferramentas para isso. A dificuldade, a aridez, não seria um sinal de que Deus abandonou, mas sim uma chance crucial de crescer na força de vontade, na resiliência da fé. Para o Fitafuso, essa estratégia divina de usar os vales é perigosíssima, porque cria justamente o tipo de humano que eles têm mais dificuldade em controlar. Aquele cuja lealdade não depende da circunstância ou do humor que vai e vem. E essa ideia leva a gente direto para o clímax da carta, para o alerta vermelho que o Fitafuso solta para o Vermebile. Ele termina pintando o cenário que ele considera o pesadelo absoluto para um demônio tentador, a situação de maior perigo para a causa deles. O que configura essa derrota máxima para os demônios, segundo o Fitafuso. O que mais assusta eles. O cenário que o Fitafuso descreve como o auge do perigo para eles é muito específico e poderoso na sua simplicidade. É o momento em que um ser humano, mesmo não sentindo mais o desejo ou a presença de Deus de forma palpável, ele usa a frase cortante, que não deseja mais, ainda assim decide conscientemente fazer a vontade de Deus, mas ainda assim intenciona fazer a vontade do nosso inimigo. Quer dizer, toda a motivação emocional foi embora. Talvez a sensação de fé diminuiu muito, talvez tenham dúvidas ali. Exatamente. Fitafuso continua a descrição, esse humano perscruta um universo do qual ele parece ter desaparecido sem deixar rastro. Ele encara o silêncio aparente de Deus, a sensação de vazio. Ele pode até se perguntar sobre esse aparente abandono, pergunta por que foi abandonado. Mas, e aqui está o ponto que apavora o Fitafuso, apesar de toda essa desolação interna, da falta de sentimento, da dúvida, da sensação de abandono, ele ainda obedece. Ele se mantém fiel ao compromisso que fez. É a obediência no vácuo, então. Sem recompensa emocional na hora, sem sentir a presença divina, talvez até lutando contra a própria dúvida, mas a decisão se mantém firme. É a vontade pura, agindo sem nenhum suporte sentimental. E essa perseverança, essa fidelidade que não se baseia mais em consolo, em experiência mística ou sentimento agradável, mas puramente na vontade,
na decisão racional e no compromisso assumido. Isso é apresentado pelo Fitafuso como a maior derrota possível para os tentadores. É a criatura finalmente andando com as próprias pernas no nível mais profundo. É a prova de uma lealdade que transcende as circunstâncias e os humores passageiros. Isso, para o Fitafuso e para os colegas dele, é um desastre total. É a prova de que o inimigo está vencendo em criar aquele tipo de ser autônomo e fiel que eles tanto odeiam e temem. Uau, realmente. É uma perspectiva poderosa. Então, se a gente fosse resumir as grandes ideias desse capítulo 8, de Cartas de um Diabo a seu aprendiz, teríamos: primeiro, essa lei da ondulação, né? Reconhecer os altos e baixos como parte natural e inevitável da experiência humana no tempo, tanto física quanto espiritualmente. Segundo, o contraste radical entre os objetivos divinos e demoníacos que a obra apresenta. Deus buscando cultivar filhos livres, autônomos, unidos a Ele por escolha, contra os demônios buscando consumir gado para alimentar o próprio vazio deles. E, talvez o ponto mais desafiador e central, a noção de que os períodos de dificuldade, de aridez espiritual, não são falhas ou abandonos, mas sim momentos cruciais, talvez até preferidos por Deus na visão do Lewis, para forjar uma fé realmente forte. Uma lealdade que está ancorada na decisão da vontade e não só na areia movediça das emoções. Perfeitamente resumido. E essa conversa toda sobre vontade contra sentimento, sobre perseverar quando a emoção some, talvez provoque a gente a pensar além do contexto só religioso do livro, né? O que essa dinâmica sugere sobre a natureza da fidelidade, do compromisso em outras áreas da vida. Pense em relacionamentos longos, em projetos difíceis, em qualquer coisa que exija constância depois que o entusiasmo inicial passa. Quando a onda emocional está baixa, quando as dificuldades aparecem, em que se baseia realmente a nossa capacidade de continuar? Na força da decisão que a gente tomou? No compromisso que a gente reafirma dia após dia, mesmo sem o aplauso dos sentimentos? Fica a reflexão, né? Sobre onde mora a verdadeira constância humana, essa qualidade tão difícil de achar, se não nessa capacidade de escolher o caminho, mesmo quando a paisagem parece desanimadora. Uma reflexão realmente profunda para a gente fechar essa nossa exploração do capítulo 8. Dá muito o que pensar sobre essa dança entre vontade, sentimento e a natureza da perseverança humana diante das inevitáveis ondulações da vida.